Ele a demitiu sem piedade, até descobrir o segredo por trás dos atrasos dela, que ninguém imaginava. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. A mancha de café no tapete persa parecia zombar de Mariana. Ela esfregava o pano úmido em movimentos circulares, ajoelhada no chão frio do salão principal do restaurante, sentindo o peso do olhar dele queimando suas costas. Não precisava virar para saber que Júlio Meirelles estava ali, parado na entrada, os braços cruzados sobre o terno impecável, o silêncio dele mais ameaçador que qualquer grito. O relógio na parede marcava 6h37 da manhã, 22 minutos de atraso. O quinto atraso do mês. Senhorita Silva. A voz dele cortou o ar como vidro quebrando. Grave, controlada, gelada. Quando terminar essa tarefa, venha até minha sala, imediatamente. Mariana sentiu o estômago revirar. Suas mãos tremeram imperceptivelmente, enquanto torcia o pano na bacia de água com sabão. Sim, senhor, murmurou sem coragem de olhar para trás. O som dos passos dele se afastando pelo corredor de mármore ecoou como uma sentença. Cada batida do salto italiano contra o piso era uma contagem regressiva. À volta dela, o restaurante panorâmico do Hotel Bela Vista começava a despertar. O cheiro de pão fresco vinha das cozinhas. Garçons organizavam as mesas com toalhas brancas engomadas. Cristais refletiam a luz suave do amanhecer que entrava pelas janelas de vidro que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista de tirar o fôlego da Baía de Guanabara. Mariana não via mais a beleza, só via o fim. Ela esfregou a mancha com mais força, como se pudesse apagar também os últimos 22 minutos, voltar no tempo, acordar quando o despertador tocou às 4h30, em vez de desligá-lo num impulso de exaustão. Mas a mancha persistia teimosa, assim como a realidade. Ei, má! A voz baixa de Cíntia, sua colega de turno, veio do lado. A mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque idêntico ao dela, ajoelhou-se ao seu lado, fingindo ajustar uma cadeira. Ele tá uma fera hoje. Os japoneses chegam às 10, e o sistema de reservas deu pau durante a noite. Tá todo mundo andando em ovos. Mariana apenas acenou, a garganta apertada demais para palavras. Você tem alguma desculpa boa? Qualquer coisa serve. Inventa que o ônibus quebrou, que não adianta. Mariana finalmente ergueu os olhos e Cíntia viu ali algo que a fez calar. Resignação. É a 5ª vez. Ele me avisou na última. O interfone no canto do salão chiou. Hamonekushi Sato. Senhorita Silva, estou aguardando. A voz de Júlio saiu metálica, impaciente. Mariana levantou-se, as pernas formigando depois de 15 minutos ajoelhada. Alisou o uniforme azul marinho que estava vincado. Não tivera tempo de passar a ferro naquela manhã caótica. Seus dedos tocaram instintivamente o bolso onde guardava o celular. Dentro dele, a foto de tela de bloqueio. Melissa sorrindo com aquele sorriso banguela, segurando um desenho de 2 pessoas de mãos dadas. Eu e a mamãe, dizia a legenda torta em giz de cera rosa. Melissa. Seus remédios custavam R$ 1.200 por mês. O aluguel, 800. A escola, mesmo sendo municipal, tinha material escolar, uniforme e lanche. Dona Célia cobrava 300 para cuidar da menina nas manhãs. Aquele emprego era tudo. Mariana atravessou o salão com passos lentos, cada um custando um esforço imenso. Cumprimentou o chefe de cozinha que passava apressado. Recebeu um olhar de simpatia de outro camareira. Subiu a escada de serviço que levava ao 2º andar administrativo. O corredor era diferente aqui. Carpete grosso abafava sons. Paredes em tom creme. Quadros minimalistas, ar-condicionado numa temperatura sempre perfeita. Portas de madeira escura com placas douradas. Diretoria financeira. Recursos humanos. Gerência geral. A porta de Júlio Meirelles estava entreaberta. Mariana respirou fundo 3 vezes, como fazia com Melissa durante as crises de ansiedade da menina. 1, 2, 3. Bateu de leve na madeira. Entre. Ela empurrou a porta. O escritório era exatamente como a personalidade dele. Organizado até a obsessão. Mesa de vidro sem uma caneta fora do lugar. Computador com tela dividida em planilhas perfeitamente alinhadas. Estante com pastas etiquetadas por cor e data. Nenhuma foto pessoal. Nenhum objeto que sugerisse vida além do trabalho. Júlio estava sentado, mas sua presença preenchia o ambiente. 30 e poucos anos, talvez 35.
cabelos escuros cortados com precisão militar, maxilar quadrado, sempre barbeado, olhos castanhos que naquele momento eram 2 pedras frias. O terno cinza chumbo provavelmente custava mais que 3 meses do salário dela. Ele não ofereceu que ela sentasse. Senhorita Silva. Júlio entrelaçou os dedos sobre a mesa. Uma pose que ela já conhecia. Era a pose da sentença. Poderia me explicar o que houve hoje? A voz dele era calma. Calma demais. Era a calmaria antes do furacão. O despertador não tocou O despertador não tocou. Ele repetiu as palavras dela com uma lentidão deliberada, como se testasse o peso de cada sílaba. Interessante. Júlio deslizou um papel pela mesa na direção dela. Poderia olhar isso para mim? Mariana pegou a folha com dedos trêmulos. Era um relatório de ponto. Seu nome no topo. E abaixo, destacadas em amarelo fluorescente, 5 datas do último mês. 3 de junho. Entrada 6h42, 27 minutos de atraso. 10 de junho. Entrada 6h38, 23 minutos de atraso. 17 de junho. Entrada 6h51, 36 minutos de atraso. 24 de junho. Entrada 6h29, 14 minutos de atraso. 1º de julho. Entrada 6h37, 22 minutos de atraso. 5 atrasos em 4 semanas. Júlio se recostou na cadeira, o couro rangendo levemente. Uma média de 24 minutos por ocorrência. Sabe quantos hóspedes reclamaram de quartos não preparados no horário? Sabe quantas vezes sua equipe teve que cobrir seu setor? Mariana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Lágrimas começaram a queimar atrás dos olhos, mas ela as prendeu com força. Não ia chorar. Não ia dar a ele essa satisfação. Eu avisei na última vez. A voz de Júlio estava mais baixa agora, mas não menos cortante. Avisei que pontualidade não é negociável neste estabelecimento. Que tolerância zero significa exatamente isso, zero. Por favor. A palavra saiu num fio de voz. Eu posso explicar se o senhor me deixar... Explicar? Ele se inclinou para a frente. Explique então. Me diga o que é tão importante que impede uma funcionária de chegar no horário 5 vezes seguidas. Me diga que circunstância extraordinária justifica colocar seus colegas em situação difícil repetidamente. O desafio estava lançado. Mariana podia sentir o sarcasmo pingando de cada palavra dele. Ele não queria ouvir. Já tinha decidido. Ainda assim, ela tentou. Eu tenho uma filha pequena, ela precisa de cuidados especiais pela manhã e às vezes, você acha que suas questões pessoais devem se sobrepor às regras que todos os outros 200 funcionários deste hotel conseguem seguir? Júlio a interrompeu. Senhorita Silva, todos aqui têm vidas. Todos têm problemas. A diferença é que os outros não deixam isso interferir no profissionalismo. A frieza dele era como uma bofetada. Eu conversei com o RH antes de chamá-la aqui. Continuou ele pegando outra pasta. Seu desempenho, quando presente, é satisfatório. Nada excepcional, mas satisfatório. No entanto, confiabilidade é parte do desempenho. E nesse quesito a senhora falhou, consistentemente. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. Segurou a borda da mesa. Há um procedimento neste hotel, disse Júlio, abrindo a pasta e virando-a na direção dela. Um formulário com timbres oficiais, linhas para assinatura. 3 atrasos resultam em advertência escrita. 5 atrasos resultam em desligamento por justa causa. As palavras justa causa explodiram em sua mente como fogos de artifício silenciosos. Justa causa significava sem direito a seguro-desemprego. Sem FGTS, sem nada. Não. A palavra saiu num sussurro rouco. Por favor, não faça isso. Eu preciso desse emprego. Precisar não é suficiente. Júlio empurrou uma caneta na direção dela. Lamento, mas a decisão está tomada. Por favor, assine aqui reconhecendo o recebimento da notificação de desligamento. Foi nesse momento que algo dentro de Mariana se rompeu. Não era raiva. Não era desespero. Era algo mais profundo, mais visceral. Era a injustiça absurda de um mundo onde um homem de terno de R$3.000 podia decidir o destino de uma mãe que mal conseguia pagar remédios para a filha doente. Um mundo onde 20 minutos de atraso pesavam mais que 3 anos de trabalho honesto. O senhor não sabe de nada, disse ela, e sua voz saiu diferente agora. Me firma.
Não sabe o que é ter que escolher entre chegar no horário e garantir que sua filha não morra asfixiada numa crise cardíaca às 4 da manhã. Júlio piscou, pego desprevenido pela mudança de tom. O senhor dorme tranquilo nas suas 8 horas de sono. Acorda com café feito por alguém. Toma banho quente sem se preocupar se vai ter água. Pega seu carro importado e chega aqui sem depender de ônibus que quebra. De trânsito de... A voz dela vacilou, mas continuou. Eu queria poder ser pontual. Eu juro que queria. Mas minha filha de 6 anos tem o coração doente. E quando ela acorda sem ar no meio da madrugada, não existe pontualidade que valha mais que a vida dela. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Júlio a observava com uma expressão que ela não conseguia ler. Surpresa, constrangimento? Não, não era isso. Era algo mais próximo de incômodo. Como se ela tivesse colocado na mesa dele um problema que não cabia em suas planilhas organizadas. Sinto muito pela situação da sua filha, disse ele finalmente, e pela primeira vez sua voz perdeu um pouco daquela frieza. Metálica. Sinceramente sinto, mas isso não muda o fato de que regras existem por uma razão. Se abro exceção para você, terei que abrir para todos. Então não abra. Mariana deixou cair os ombros exausta. Pode me demitir, mas não por justa causa. Por favor. Eu tenho uma filha para sustentar, e sem o seguro-desemprego eu... Sua voz quebrou finalmente. Júlio desviou o olhar desconfortável. Pela primeira vez desde que ela entrara na sala, ele parecia incerto. Vou considerar alterar para demissão sem justa causa, disse ele lentamente. Mas a decisão de desligamento se mantém. Você tem até o fim do dia para recolher seus pertences do vestiário. RH fará o acerto de contas amanhã. Era melhor que nada. Mariana sabia disso, mas não parecia vitória nenhuma. Pode se retirar, disse Júlio, voltando a atenção para o computador, dando a conversa por encerrada. Mariana virou-se para sair, as pernas bambas, a visão embaçada. Alcançou a maçaneta da porta quando a voz dele a deteve. E senhorita Silva? Ela olhou para trás. Júlio não ergueu os olhos da tela. Boa sorte! Espero que sua filha melhore. As palavras soavam sinceras, mas eram tardias, inúteis. Mariana saiu do escritório e fechou a porta atrás de si com um cuidado que não condizia com o caos explodindo dentro do seu peito. O corredor estava vazio, silencioso. Ela encostou-se na parede, as pernas finalmente cedendo, e deslizou até o chão. Foi ali, sentada no carpete caro daquele corredor gelado, que ela permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. 3 anos de trabalho, 3 anos acordando de madrugada, pegando 2 ônibus, limpando quartos, onde uma única noite custava mais que seu salário mensal. 3 anos sendo invisível, eficiente, confiável. Tudo destruído por 22 minutos. O celular no bolso vibrou. Mariana pegou-o com mãos trêmulas. Era uma mensagem de Dona Célia. A Melissa acabou de acordar. Tá perguntando por você. Mandei beijo e disse que a mamãe tá trabalhando muito. Ela desenhou uma coisa para você. Tá linda. Junto com a mensagem, uma foto. Melissa, ainda de pijama, sorrindo para a câmera. Cabelos despenteados, bochechinha marcada pelo travesseiro. Nos braços, um papel com um desenho de 2 figuras. Uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Acima delas, escrito com letras tortas, Eu amo você, mamãe. Algo dentro de Mariana se estilhaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ela enxugou as lágrimas, levantou-se e endireitou o uniforme. Tinha até o fim do dia. Ia trabalhar até o último minuto. Ia limpar cada quarto como se fosse o primeiro, não o último. Ia sair dali de cabeça erguida, porque Melissa estava esperando por ela. E por essa menina, Mariana encontraria um jeito. Sempre encontrava. Ela desceu a escada de serviço de volta ao andar térreo, atravessou o corredor que levava ao vestiário feminino, empurrou a porta e... O mundo girou. Uma tontura violenta tomou conta dela. As luzes do vestiário se tornaram manchas desfocadas. O chão pareceu subir em sua direção. Má! Má! A voz de Cíntia ecoou distante, como se viesse de um túnel. Mariana tentou se apoiar na parede, mas suas pernas não obedeceram. A última coisa que viu antes da escuridão completa foi o teto do vestiário, as lâmpadas fluorescentes tremulando acima. Depois, nada. Mariana acordou com o gosto de metal na boca e uma luz forte demais invadindo seus olhos. Calma, calma, não tenta levantar ainda.
A voz era feminina, firme, mas gentil. Mãos suaves a seguravam pelos ombros, impedindo que se sentasse bruscamente. A visão foi clareando aos poucos. Teto branco, paredes brancas. O cheiro característico de álcool e desinfetante. Mariana piscou confusa, tentando entender onde estava. Não era o vestiário do hotel. Não era sua casa. Você desmaiou, querida. A mulher ao seu lado tinha cerca de 50 anos. Vestia jaleco branco com um crachá. Doutora Patrícia Mendes, clínica médica. Está no ambulatório médico do hotel. Chegou aqui desacordada faz uns 15 minutos. Ambulatório. O hotel tinha um ambulatório no subsolo, ela sabia disso, mas nunca havia estado ali. Nunca precisara. Minha filha. As primeiras palavras que conseguiu articular. Preciso ligar para minha filha. Tudo no tempo certo. A médica colocou um termômetro digital em sua testa, depois verificou um aparelho de pressão em seu braço. Primeiro preciso garantir que você está estável. Sua pressão estava muito baixa. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Mariana tentou se lembrar. Ontem à noite? Não. Tinha dado quase toda a janta para Melissa. Comeu apenas algumas colheradas. De manhã não teve tempo de comer nada. Saiu correndo. Ontem, admitiu baixinho. A médica suspirou sem julgamento. Apenas cansaço de quem já viu aquilo dezenas de vezes. Hipoglicemia, provavelmente. Associada a estresse e privação de sono, imagino. Ela preparou uma seringa com um líquido transparente. Vou aplicar glicose. Vai se sentir melhor em alguns minutos. A agulha entrou suave na veia do braço de Mariana. Quase não doeu. Ela ficou ali, deitada na maca estreita, observando o teto branco enquanto a sala lentamente parava de girar. A porta do ambulatório abriu com um rangido leve. Doutora, o gerente-geral está pedindo informações sobre o estado da funcionária. A voz era de um homem jovem, provavelmente do RH. Mariana sentiu o estômago apertar novamente. Júlio Meireles. Claro que ele queria saber. Provavelmente preocupado com processos trabalhistas, com a imagem do hotel, com... Diga que ela está estável e poderá sair em breve. A médica respondeu escrevendo algo em uma prancheta. Ele pediu também que a senhora preenchesse um relatório médico completo. Protocolo padrão. Claro, vou preparar. O homem saiu e a médica voltou sua atenção para Mariana. Vou precisar fazer algumas perguntas para o relatório, tudo bem? São procedimentos padrão do hotel quando há um incidente médico com funcionário nas dependências. Mariana acenou, fraca demais para discutir. Você tem alguma condição médica pré-existente? Diabetes, problemas cardíacos, pressão alta? Não, nada. Toma algum medicamento regularmente? Não. Alguém da sua família tem histórico de desmaios ou... A médica parou de escrever e olhou para Mariana com mais atenção. Você está bem? Ficou pálida de novo. É só... Quando a senhora falou de problemas cardíacos, Mariana sentiu as lágrimas voltando, mas dessa vez não conseguiu segurá-las. Minha filha, ela tem. Cardiopatia congênita. A médica baixou a prancheta. Que idade? 6 anos. Está fazendo acompanhamento? Sim, no hospital municipal. Dr. Renato Cardoso. Ele disse que ela vai precisar de cirurgia, mas... Mariana engoliu seco. A fila do SUS é longa. Muito longa. E o convênio particular custa quase 2.000 por mês. Eu nunca conseguiria pagar e agora... Sua voz quebrou completamente. A médica puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da maca. Não disse nada por um momento. Apenas deixou Mariana chorar. Agora eu perdi o emprego. Mariana finalmente conseguiu dizer entre soluços. Não sei como vou pagar os remédios dela. Não sei como vou pagar o aluguel. Não sei... Calma! A mão da médica apertou gentilmente seu ombro. Uma coisa de cada vez. Primeiro você precisa se recuperar. Depois a gente pensa no resto. Mas não havia depois para pensar. Não havia tempo. As contas não esperavam. O coração doente de Melissa não esperava. A médica terminou de preencher o relatório em silêncio. Mariana podia ouvir a caneta riscando o papel, cada palavra registrando oficialmente seu fracasso. Vou recomendar repouso pelo resto do dia, disse a doutora finalmente, e que você se alimente adequadamente. Sei que é difícil, mas seu corpo precisa de energia. Você não vai conseguir cuidar da sua filha se não cuidar de si mesma primeiro. Era um conselho bem intencionado, mas impossível de seguir. Como se alimentar adequadamente com o dinheiro que não tinha?
Como descansar quando cada segundo parada significava uma conta a mais sem pagar? Pode levantar devagar agora. Vou pedir para alguém buscar suas coisas no vestiário. A médica ajudou Mariana a sentar, sustentando seu braço. Tem alguém que possa vir buscá-la? Não recomendo que pegue transporte público sozinha nas próximas horas. Não. Mariana balançou a cabeça. Não tem ninguém. Mas eu consigo. Já me sinto melhor. Não era verdade. Ainda se sentia fraca, Zonza, mas não tinha escolha. A médica suspirou novamente, aquele suspiro de quem conhecia bem demais as limitações da realidade. Então, pelo menos fique aqui mais meia hora. Vou pedir que tragam um suco e alguma coisa para você comer. Ela saiu do ambulatório, levando a prancheta com o relatório. Mariana ficou sozinha na sala branca e estéril. O relógio na parede marcava 7h23. Melissa já devia estar tomando café na casa de Dona Célia, provavelmente comendo aquelas torradinhas com requeijão que adorava, sem saber que a mãe havia acabado de perder o emprego, sem saber que o mundo delas estava desmoronando. O celular no bolso vibrou. Mariana o pegou, esperando outra mensagem da vizinha, mas era do banco. Seu limite de cheque especial foi ultrapassado. Saldo atual, 287,43. Ela encarou os números na tela como se fossem escritos em outro idioma. Menos R$ 287. Isso sem contar o aluguel que vencia em 5 dias, os remédios de Melissa que acabariam em uma semana, a conta de luz, a conta de água. O telefone escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque surdo. Mariana se inclinou para pegá-lo, mas a tontura voltou. Ela se segurou na beira da maca, respirando fundo, contando até 10 como fazia com Melissa. 1, 2, 3. Foi quando a porta se abriu novamente. Mas não era a médica que entrou. Era Júlio Meireles. Ele parou na soleira da porta, segurando uma pasta marrom nas mãos. Tinha tirado o paletó do terno. Estava apenas de camisa social branca, mangas dobradas até os cotovelos. Parecia diferente assim, menos intimidador. Ou talvez fosse apenas porque Mariana estava deitada e vulnerável. E qualquer um pareceria menos ameaçador nessas circunstâncias. Senhorita Silva. Ele limpou a garganta, claramente desconfortável. Vim verificar se está bem. A doutora Patrícia me informou sobre o desmaio. Mariana tentou se sentar mais ereta, ajeitou os cabelos que tinham escapado do coque. Odiava que ele a visse assim, fraca, derrotada. Estou bem, mentiu. Só preciso comer alguma coisa. A médica já liberou. Não era verdade, mas ela queria que ele fosse embora. Não suportava aquele olhar dele, aquela mistura de desconforto e algo que parecia perigosamente próximo de piedade. Júlio entrou mais alguns passos na sala. Fechou a porta atrás de si. Ficou ali parado, segurando a pasta, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. Recebi o relatório médico, disse ele finalmente, erguendo a pasta. É protocolo padrão em casos de acidentes de trabalho. Acidente de trabalho. Era assim que chamavam agora. Um desmaio porque ela não comera e não dormira direito, cuidando de uma filha doente. Um acidente. Não precisa se preocupar. Mariana respondeu a voz mais fria que pretendia. Não vou processar o hotel se é isso que está pensando. Foi culpa minha mesmo. Não foi isso que... Ele parou frustrado. Não vim aqui por causa disso. Então por que veio? A pergunta saiu mais direta que ela esperava. Júlio piscou, claramente não acostumado a ser confrontado por funcionários. Ex-funcionários? Corrigiu-se Mariana mentalmente. Ele abriu a pasta, tirou algumas folhas. Eram cópias. Cópias do relatório médico. Há algumas informações aqui que chamaram minha atenção. Mariana sentiu o rosto queimar. Claro, a médica havia mencionado Melissa no relatório. Agora ele sabia. Sabia sobre a menina, sobre a cardiopatia, sobre tudo que ela tinha tentado explicar na sala dele e que ele não quis ouvir. A doutora Patrícia mencionou que sua filha tem uma condição cardíaca grave, continuou Júlio, sua voz mais baixa agora. E que ela precisa de medicação diária. Sim, Mariana ergueu o queixo, desafiadora apesar da fraqueza. É exatamente o que tentei te contar lá em cima. Mas o senhor não quis ouvir. Júlio fechou os olhos por um momento, como se digerisse a acusação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Algo que Mariana não conseguia identificar. Você está certa, disse ele. E as palavras claramente custaram. Eu deveria ter ouvido.
Eu deveria ter dado a você a chance de explicar adequadamente. O silêncio que se seguiu era carregado de coisas não ditas. Mas isso não muda o fato de que as regras... Começou ele. As regras existem por uma razão, eu sei. Mariana o interrompeu amarga. O senhor já deixou isso bem claro. Pode ficar tranquilo. Vou sair daqui, vou pegar minhas coisas e vou embora. Fim da história. Não é tão simples assim. Por que não? Ela finalmente conseguiu se sentar completamente na maca, mesmo com a cabeça ainda leve. Eu fui demitida, acabou. Não tem mais o que discutir. Júlio se aproximou, puxou a mesma cadeira que a médica havia usado e sentou-se. Ficou ali na altura dela, a pasta sobre os joelhos. Depois que você saiu da minha sala, começou ele devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Eu fiquei pensando no que você disse sobre sua filha, sobre as crises dela de madrugada. Mariana não respondeu, apenas esperou. Então fui até o RH e pedi sua ficha completa. Ele abriu a pasta novamente, mostrou outros papéis. Seu registro de ponto dos últimos 6 meses. Ele virou os papéis na direção dela, e Mariana viu o que ele havia visto. Uma planilha com datas destacadas em diferentes cores. Atrasos em amarelo, faltas em vermelho, dias normais em verde. Note algo interessante? Perguntou Júlio. Mariana olhou, mas não entendia o que ele queria que ela visse. Todos os seus atrasos, ele apontou com uma caneta, acontecem em intervalos regulares, aproximadamente a cada 7 dias. E quando verifiquei seus pedidos de licença médica para acompanhante, ele mostrou outro papel. As datas coincidem com consultas e exames da sua filha. O coração de Mariana disparou. Você não estava chegando atrasada por irresponsabilidade, disse Júlio. E havia algo estranho em sua voz agora. Algo que soava perigosamente próximo de culpa. Você estava chegando atrasada porque passava as madrugadas cuidando de uma criança doente. E vinha trabalhar mesmo assim. Eu tentei explicar, sussurrou Mariana. Eu sei. Ele desviou o olhar. Eu não quis ouvir. O telefone dele tocou vibrando no bolso da calça. Júlio o ignorou. Por que está me mostrando isso? Mariana perguntou confusa. O que isso muda? Muda que... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos, desarrumando pela primeira vez aquele penteado sempre perfeito. Muda que eu cometi um erro grave de julgamento. As palavras ficaram suspensas no ar. Um homem na minha posição não pode se dar ao luxo de ser precipitado, continuou ele. Não pode punir sem entender completamente a situação. Eu falhei nisso hoje. Então o que está dizendo? Mariana sentiu uma fagulha minúscula de esperança, mas a abafou rapidamente. Não podia se dar ao luxo de esperanças. Esperanças machucavam mais quando eram esmagadas. Estou dizendo que... Júlio encontrou seus olhos. Que gostaria de reconsiderar sua demissão. O mundo parou. O quê? Se você estiver disposta a aceitar, gostaria de reverter a decisão. Ele falava rápido agora, como quem teme mudar de ideia se parar para pensar. Com algumas condições, claro. Sempre havia condições. Que condições? Perguntou Mariana cautelosa. Primeiro, precisamos estabelecer um sistema melhor de comunicação. Se sua filha estiver passando mal, se houver uma emergência, você precisa avisar. Podemos ajustar seu horário de entrada nesses dias, cobrir com outra funcionária. Mariana piscou incrédula. O senhor faria isso? Deveria ter feito desde o início. É o básico de gestão de pessoas. Ele parecia genuinamente envergonhado. Segunda condição. Você vai fazer acompanhamento médico adequado. A doutora Patrícia mencionou que está negligenciando sua própria saúde. Isso não pode continuar. O hotel tem convênio médico para funcionários. Você precisa usar. Sim, eu posso fazer isso. E terceiro, ele hesitou, como se o que viesse a seguir fosse difícil de dizer. Terceiro, eu gostaria que você me contasse mais sobre a condição da sua filha. Sobre que tipo de tratamento ela precisa. Mariana franziu a testa. Por quê? Porque talvez eu possa ajudar, disse ele simplesmente. Ajudar como? Júlio se levantou, guardou os papéis de volta na pasta. O hotel tem parcerias com alguns hospitais particulares. Talvez consiga facilitar o acesso a especialistas, reduzir tempo de espera em filas. Ele a encarou. Não é caridade. É o que deveria ter sido oferecido desde o início para uma funcionária dedicada.
que está passando por dificuldades. Mariana não confiava. Não podia confiar. Era bom demais para ser verdade. Homens como Júlio Meireles não faziam favores sem motivos ocultos. Por que está fazendo isso? Perguntou a voz trêmula. Por que realmente? Júlio ficou quieto por um longo momento. Quando finalmente respondeu, sua voz estava mais baixa, mais humana do que Mariana já tinha ouvido. Porque quando você desmaiou e o pessoal do RH trouxe suas coisas do vestiário, ele enfiou a mão no bolso e tirou algo. Seu celular caiu, e eu vi a foto na tela de bloqueio. Ele mostrou o celular dela, a imagem de Melissa, aquele sorriso banguela, o desenho das duas de mãos dadas. Eu vi uma criança, continuou Júlio, que desenhou a mãe dela como heroína, e percebi que essa heroína estava prestes a perder tudo por causa da minha inflexibilidade. Ele devolveu o celular para as mãos de Mariana. Então sim, estou reconsiderando. Se você aceitar. Mariana segurou o telefone contra o peito, sentindo as lágrimas voltarem. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eu aceito, sussurrou. Eu aceito, sim. Júlio acenou, um movimento rápido de cabeça. Parecia aliviado. Bom, então vou informar o RH. Você tira o resto do dia para se recuperar. Volta amanhã se estiver bem. Ele caminhou até a porta, a postura voltando àquela rigidez empresarial. Mas antes de sair, parou, a mão na maçaneta. Sr. da Silva! Ela olhou para ele. Sua filha. Qual o nome dela? Melissa. Ele repetiu o nome baixinho como se testasse o som. Melissa. Bonito nome. Uma pausa. Espero conhecê-la algum dia. E então ele saiu, deixando Mariana sozinha no ambulatório, segurando o celular, olhando para a foto da filha e se perguntando o que exatamente acabara de acontecer. Mariana empurrou a porta do apartamento às 14h30, exausta de uma forma que ia além do físico. A conversa com o RH tinha sido estranha. A funcionária não entendia por que o gerente-geral havia revertido pessoalmente uma demissão. Mas os papéis foram rasgados e ela estava de volta. Empregada novamente. Por quanto tempo, era outra história. Mamãe! Melissa apareceu correndo do quartinho, os pés descalços batendo no chão frio. Jogou-se nos braços de Mariana com força suficiente para quase derrubá-la. Oi, meu amor. Mariana beijou o topo da cabeça da filha, inalando aquele cheiro de shampoo infantil. Como foi seu dia? Desenhei você. Melissa puxou sua mão, arrastando-a para dentro. Vem ver, vem ver. Dona Célia estava na minúscula cozinha, guardando alguns pratos. A senhora de 60 e poucos anos olhou para Mariana com preocupação maternal. Menina, você está com uma cara péssima. O que houve? Depois eu conto. Mariana forçou um sorriso. Quanto eu te devo de hoje? Deixa isso para lá agora. Você precisa comer alguma coisa primeiro. Mas Melissa já a puxava para o quarto, ansiosa para mostrar seus desenhos. Mariana se deixou levar, sentando-se no chão ao lado da filha. A menina tinha espalhado giz de cera por todo lado. O tapete surrado estava coberto de papéis. Olha! Melissa mostrou um desenho de duas figuras. Essa é você trabalhando. E essa sou eu esperando você voltar. O desenho era simples, infantil, mas tinha algo que apertou o coração de Mariana. A figura maior tinha uma expressão triste. A menor também. É lindo, meu bem. Mariana abraçou a filha. Vou guardar junto com todos os outros. Melissa se aninhava em seus braços, quentinha, viva. Era por isso, por esses momentos. Por essa criança que desenhava mesmo quando estava cansada, que sorria mesmo quando sentia dor. Era por ela que Mariana aguentava tudo. Mamãe? A vozinha de Melissa era abafada contra seu peito. Você tá triste? Não, amor. Só cansada. Por causa do trabalho? Mariana afastou a filha só o suficiente para olhar em seus olhos castanhos enormes. O trabalho é difícil às vezes, mas vale a pena, porque no fim do dia eu venho para casa e encontro você. Melissa sorriu satisfeita com a resposta. Quando eu crescer, vou trabalhar também. E vou comprar uma casa grande para a gente morar, com um quintal para ter cachorro. Vai sim, meu amor. Mariana beijou sua testa. Vai fazer tudo isso e muito mais. Se o coração dela aguentar até lá, pensou, mas não disse. 3 dias se passaram numa rotina estranha. Mariana voltara ao trabalho, mas tudo parecia diferente. Os colegas a olhavam com curiosidade. Notícias viajavam rápido num hotel. A Mariana foi demitida e recontratada no mesmo dia.
O gerente nunca fez isso antes. O que será que ela tem? Júlio Meireles, por sua vez, parecia estar evitando-a. Mariana o via de longe às vezes, conversando com hóspedes no lobby ou verificando algo com a equipe da recepção. Mas ele nunca se aproximava. Nunca falava com ela diretamente. Até a quinta-feira. Mariana estava limpando o quarto 847 quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhorita Silva? A voz era formal, feminina. Aqui é Carolina, da secretaria do Sr. Meireles. Ele gostaria de falar com a senhora. Pode subir até o escritório dele, quando terminar sua tarefa atual? O estômago de Mariana revirou. Claro, estarei lá em 15 minutos. Terminou o quarto em velocidade recorde, lavou as mãos, verificou se o uniforme estava apresentável. Subiu até o segundo andar com o coração batendo forte. O que ele queria? Havia mudado de ideia e a demiti-la de novo. A secretária a recebeu com um sorriso profissional. Pode entrar. Ele está esperando. Mariana bateu na porta. Entre. Júlio estava de pé perto da janela, observando a vista da Baía de Guanabara. Virou-se quando ela entrou. Parecia cansado, ela notou. Havia olheiras sutis sob seus olhos. Senhorita Silva, obrigado por vir. Ele gesticulou para uma cadeira. Por favor, sente-se. Dessa vez ele ofereceu. Mariana sentou-se na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Conversei com a doutora Patrícia. Começou Júlio voltando para trás de sua mesa. Ela me passou o contato do cardiologista da sua filha. Dr. Renato Cardoso, do Municipal. Mariana piscou surpresa. O senhor conversou com o médico da Melissa? Com a permissão dele, claro. Respeitando a privacidade médica. Júlio puxou alguns papéis. Ele me explicou a condição dela. Comunicação interatrial com defeito do septo ventricular. Precisa de cirurgia corretiva. Mas a fila de espera no sistema público está em torno de 8 a 12 meses. Sim. A voz de Mariana saiu rouca. Ele disse que não é emergencial ainda. Mas quanto mais tempo passar, mais complicada a cirurgia se torna. Júlio completou. Eu sei. Ele deslizou um cartão pela mesa. Um cartão de visita elegante com letras douradas. Hospital Pró-Cardíaco. Dr. Alberto Mendes, cirurgião cardíaco pediátrico. Dr. Mendes é um dos melhores do Brasil, explicou Júlio. Ele concordou em avaliar o caso da Melissa, sem custo inicial. Se ele aceitar o caso, o hotel cobrirá os custos através de uma parceria que temos. Mariana pegou o cartão com dedos trêmulos. Eu não entendo. Por quê? Porque nenhuma criança deveria ter que esperar 1 ano por uma cirurgia que pode salvar sua vida. Júlio a encarou. E porque fui eu quem quase colocou vocês numa situação ainda pior. Mas isso deve custar uma fortuna. O hotel não pode... O hotel pode sim, ele cortou gentilmente. E vai, já está aprovado. Mariana olhou para o cartão, para as letras douradas que borravam com suas lágrimas. Eu não sei o que dizer. Diga que vai ligar para marcar a consulta. Júlio pegou outro papel. Dr. Mendes tem uma abertura na próxima terça-feira, às 10 horas. Se você quiser, claro. Eu quero, sim, muito obrigada. As palavras saíam atropeladas. Obrigada, eu. Não sei como agradecer. Júlio acenou claramente desconfortável com a gratidão. Não precisa agradecer. É o certo a fazer. Um silêncio se instalou. Mariana segurava o cartão como se fosse ouro. Senhorita Silva, Júlio hesitou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Sua filha, ela sabe? Sobre a gravidade da condição dela, Mariana mordeu o lábio. Ela sabe que o coração dela é especial, que precisa tomar remédios, mas não sabe que pode precisar de cirurgia. Não quis assustá-la antes de ser realmente necessário. Júlio assentiu pensativo. E o pai dela? A pergunta era inesperada. Mariana sentiu a mandíbula apertar. Não está na nossa vida. Nunca esteve. Entendo, ele não pressionou. Deve ser difícil, sozinha. Mariana ergueu o queixo. Mas a gente consegue. Sempre conseguimos. Algo na expressão dele mudou. Admiração, talvez. Ou respeito. Tenho certeza que sim. Júlio se levantou, sinalizando o fim da conversa. Qualquer coisa que precisar para a consulta, dispensa do trabalho, transporte, é só avisar. Mariana levantou-se também. Sr. Meireles, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que está fazendo tudo isso? De verdade. Júlio ficou quieto por um longo momento.
Quando finalmente respondeu, sua voz estava diferente. Mais baixa. Mais vulnerável. Porque quando vi aquele desenho no seu celular, disse ele, me lembrei de alguém. De quem? Minha irmã. As palavras saíram com dificuldade. Ela tinha 7 anos quando morreu. Problema cardíaco também. Nossa família tinha dinheiro, tinha acesso aos melhores médicos e mesmo assim não conseguimos salvá-la. Mariana sentiu o ar escapar dos pulmões. E fiquei pensando, continuou Júlio, que se alguém com todos os recursos do mundo não conseguiu salvar uma criança, quanto mais difícil deve ser para alguém que luta sozinha, sem apoio, sem dinheiro. Ele encontrou os olhos dela. Não posso salvar minha irmã, mas talvez possa ajudar a salvar sua filha. A sinceridade brutal nas palavras dele quebrou algo dentro de Mariana. Todas as suas defesas, toda a desconfiança. Lamento muito, sussurrou. Pela sua irmã. Foi há muito tempo. Júlio desviou o olhar, mas certas coisas a gente não esquece. Mariana entendeu então. Entendeu a rigidez dele, o controle obsessivo, a necessidade de que tudo funcionasse perfeitamente. Era um homem tentando controlar um mundo que havia falhado com ele quando mais importava. O nome dela era Sofia, disse Júlio quase para si mesmo. Ela adorava desenhar, igual sua Melissa. Sofia é um nome lindo. Eles ficaram ali em silêncio, dois estranhos conectados pela dor de crianças com corações frágeis. O telefone de Júlio tocou, quebrando o momento. Desculpe, preciso atender. Ele já estava de volta ao modo profissional. Carolina vai passar todos os detalhes da consulta para você. Mariana acenou e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, virou-se. Sr. Meirelles. Obrigada, de coração. Isso significa tudo. Um pequeno sorriso, o primeiro que ela via dele, apareceu brevemente. Só marca a consulta. E me avisa como foi. Sábado chegou com um calor insuportável. Mariana acordou às 8 horas com Melissa, enfiando dedos frios em seu rosto. Mamãe, acorda! Hoje não tem trabalho. Era verdade. Seu primeiro sábado de folga em semanas. E Mariana havia prometido levar Melissa ao parquinho. Estavam saindo do prédio quando viram o carro. Um sedã preto, lustroso, estacionado bem em frente. E ao lado dele, usando jeans e uma camisa polo, a coisa mais casual que Mariana já vira nele, estava Júlio Meirelles. Melissa apertou a mão da mãe. Mamãe, quem é aquele homem? Mariana também queria saber. Segunda-feira chegou com o céu nublado e uma tensão que Mariana sentia desde que acordara às 5. Melissa ainda dormia quando ela preparou a mochila. Documentos médicos. Carteirinha do SUS. Os exames antigos amarelados pelas bordas. Às 7h50 tocaram a campainha. O motorista era discreto, educado. Abriu a porta traseira do sedã preto onde Júlio já estava sentado, mexendo no celular. Bom dia! Ele ergueu os olhos. Havia olheiras profundas em seu rosto. Conseguiram dormir bem? Melissa, sim. Mariana acomodou a filha no assento, ajeitando o cinto. A menina ainda estava sonolenta, esfregando os olhos. O trajeto até o hospital pró-cardíaco foi silencioso. Júlio respondia a e-mails. Melissa olhava pela janela. Mariana torcia as mãos no colo, nervosa. O hospital era tudo o que ela imaginava que seria. Imenso, moderno, com recepção que parecia lobby de hotel. Pessoas bem vestidas circulavam, falando baixo. Cheiro de limpeza, não de doença. Dr. Mendes está esperando. A recepcionista sorriu. Terceiro andar, consultório 302. No elevador, Melissa apertou a mão de Mariana. Mamãe, vai doer? Não, amor. É só conversa. O doutor só quer te conhecer. Júlio se agachou. E sabe o que médicos adoram? Desenhos. Aposto que se você fizer um desenho para ele, vai ser o paciente favorito dele. Melissa sorriu, a ansiedade evaporando um pouco. O consultório era acolhedor. Paredes com aquarelas de paisagens marinhas. Dr. Mendes tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar gentil. Então você é a famosa Melissa. Ele apertou a mãozinha dela. O Júlio me falou muito de você. A consulta durou quase 2 horas. Dr. Mendes examinou cada exame antigo, fez perguntas detalhadas sobre as crises, os medicamentos, a rotina. Depois, ao auscultar Melissa, pediu novos exames. Uma eco mais moderna, um cateterismo exploratório. Posso falar com vocês? Ele indicou Mariana e Júlio. Melissa, quer desenhar enquanto a gente conversa? Pai, uma enfermeira apareceu com papel e lápis.
Melissa ficou feliz com a tarefa. No corredor, Dr. Mendes fechou a porta. Sua expressão era séria. O quadro dela é mais delicado do que os exames antigos mostravam. Ele abriu uma pasta. A comunicação é maior. E há sinais iniciais de hipertensão pulmonar. O que isso significa? Mariana mal conseguiu falar. Significa que precisamos operar logo. Não posso dar data exata ainda. Preciso dos novos exames. Mas estamos falando de semanas, não meses. O mundo girou. Mariana se apoiou na parede. Ela vai ficar bem? A voz de Júlio estava tensa. A cirurgia vai resolver? Tem 90% de sucesso nesses casos. Mas não vou mentir, é complexa. Requer equipe grande, UTI pediátrica, acompanhamento intensivo. Dr. Mendes olhou para ambos. Já falei com a administração. Está tudo aprovado. Assim que tivermos os exames, agendamos. Mariana assentiu, muda. Não conseguia processar. Pode levar uns dias para organizar tudo. O médico apertou seu ombro. Mas sua filha está em boas mãos agora. Quando voltaram ao consultório, Melissa tinha desenhado um coração gigante com asas. É pro Senhor, disse ela entregando. Para você cuidar bem do meu coração. Dr. Mendes aceitou o desenho com um sorriso comovido. Vou pendurar na minha sala, promessa. Na saída do hospital, Mariana precisou sentar num banco. As pernas não a sustentavam. Respira. Júlio sentou ao lado. Melissa tinha ido ao banheiro com a enfermeira. Sei que é assustador, mas semanas. Mariana olhou para ele. Ele disse semanas. Eu achava que tinha tempo, que dava para me preparar. Nunca dá tempo suficiente para esse tipo de coisa. A voz dele era baixa. Quando Sofia piorou, foi rápido. Muito rápido. Uma semana ela estava brincando. Na outra, entubada na UTI. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre a irmã. Quantos anos você tinha? Perguntou Mariana. 12. Júlio olhava para o chão. Velho o suficiente para entender. Novo demais para processar. Como foi? Se você quiser falar. Ele ficou quieto tanto tempo que Mariana achou que não responderia. Mas então era verão. Férias escolares. Sofia reclamou de cansaço depois de nadar na piscina. Minha mãe achou normal, criança cansa. Mas no dia seguinte ela desmaiou no café da manhã. Ele esfregou o rosto. Corremos para o hospital. Os médicos fizeram todos os exames. Disseram que ela tinha arritmia grave, que o coração estava falhando. E conseguiram tratar? Tentaram. Cirurgia de emergência. Ela não resistiu à anestesia. A voz dele quebrou levemente. Morreu na mesa de operação. Nunca acordou. Mariana tocou sua mão. Um toque leve, hesitante. Meu pai nunca superou, continuou Júlio. Mergulhou no trabalho. Minha mãe teve depressão profunda. Ele riu sem humor. Eu decidi que se controlasse tudo, se fosse perfeito em tudo, nada de ruim voltaria a acontecer. Por isso a obsessão com pontualidade, com regras. É idiota, eu sei. Ele finalmente olhou para ela, mas era a única forma que encontrei de lidar. Controle, ordem, previsibilidade. Não é idiota. Mariana apertou a mão dele. É sobrevivência. Júlio virou a palma, entrelaçando os dedos dela nos dele. Foi um gesto pequeno, mas íntimo, carregado de significado. Quando vi a Melissa no sábado, disse ele baixo, rindo com aqueles lápis de cor, parecia tanto com Sofia. A forma como ela inclina a cabeça quando desenha, como morde a língua concentrada. Júlio, eu sei que não posso substituir sua irmã. Ele a interrompeu. E sei que isso tudo deve parecer estranho para você. Um chefe maluco que aparece oferecendo dinheiro, querendo ajudar. Fez uma pausa. Mas não consigo não me importar. Tentei. Juro que tentei. Mas quando olho para Melissa, vejo uma chance. Uma chance de fazer diferente. De não falhar dessa vez. Mariana viu a dor nua em seus olhos. Um homem adulto ainda carregando culpa de criança. Culpa que nunca foi dele carregar. Você não falhou com Sofia, disse ela firmemente. Você tinha 12 anos. Era criança também. Mas agora não sou. Júlio a encarou. Agora tenho recursos. Tenho contatos. Tenho condições de fazer a diferença. E se eu não fizer tudo ao meu alcance para ajudar Melissa? Sua voz falhou. Não vou me perdoar. Melissa voltou correndo, interrompendo o momento. Mamãe, a moça do banheiro me deu um adesivo. Ela mostrou um coração brilhante colado na blusa. Lindo, amor. Mariana soltou rapidamente a mão de Júlio, limpando discretamente as lágrimas. No carro, Melissa adormeceu no meio do caminho, exausta emocionalmente.
Mariana a cobriu com seu casaco. Obrigada, disse ela baixinho para Júlio. Por tudo. Pela consulta, pelo médico, por compartilhar sobre Sofia. Obrigado você, respondeu ele, por deixar eu fazer parte disso, mesmo sem entender por quê. O carro parou em frente ao prédio de Mariana. O motorista abriu a porta. Júlio! Ela hesitou antes de sair. Aquela proposta de emprego ainda está de pé. Sempre esteve. Então eu aceito. Não porque preciso do dinheiro, que eu preciso, mas porque ela buscou as palavras certas. Porque confio em você, e isso assusta um pouco. Um sorriso pequeno, genuíno, apareceu no rosto dele. Me assusta também. Mariana acordou Melissa gentilmente. Ao descer do carro, a menina, ainda sonolenta, murmurou. Tio Júlio vai voltar amanhã? Não sei, amor. Espero que sim, Melissa bocejou. Gosto dele. Enquanto subiam as escadas, Mariana percebeu algo que a aterrorizava. Ela também estava começando a gostar dele. E gostar significava confiar. E confiar significava risco. Mas olhando para Melissa, para aquele coraçãozinho frágil que precisava daquela cirurgia, Mariana sabia que arriscaria qualquer coisa, inclusive seu próprio coração. 2 semanas se passaram num ritmo estranho, ao mesmo tempo lento e acelerado demais. Mariana começou na nova posição. Coordenadora de experiência do hóspede, dizia o crachá novo. O escritório era pequeno, mas tinha janela. Salário quase o dobro. Horário flexível que permitia levar Melissa às consultas. Os colegas antigos a olhavam diferente. Sussurravam. Ela subiu rápido demais. Deve ter seus métodos. Mariana fingia não ouvir, mas as palavras cortavam. Júlio mantinha distância profissional no hotel. Reuniões formais e meios educados. Mas 3 vezes por semana aparecia no apartamento dela depois do trabalho. Sempre com uma desculpa. Trouxe os papéis do convênio médico. Esqueci de passar as informações da cirurgia. Dr. Mendes mandou essa receita nova. E sempre ficava. Ficava para jantar o macarrão simples que Mariana fazia. Ficava sentado no chão do quartinho desenhando com Melissa. Ficava até a menina dormir. Depois conversava com Mariana na salinha apertada, tomando café aguado em canecas desemparelhadas. Na 5ª noite que apareceu, dessa vez sem desculpa nenhuma, Mariana o confrontou na porta. O que você está fazendo, Júlio? Ele segurava uma sacola de supermercado. Trouxe ingredientes para fazer lasanha. Você disse que Melissa adora, mas nunca tem tempo de preparar. Não é disso que estou falando. Mariana cruzou os braços. Porque você vem aqui quase todo dia. Júlio ficou quieto, segurando a sacola como escudo. Não sei, só gosto de estar aqui. Por quê? Porque quando estou aqui, ele disse devagar, não preciso fingir que está tudo sob controle. Não preciso ser o gerente perfeito, o homem que tem todas as respostas. Fez uma pausa. Posso ser só eu. Melissa apareceu correndo. Tio Júlio, você voltou. Agarrou-se à perna dele. Voltei, pequena. Ele bagunçou os cabelos dela e trouxe ingredientes secretos para fazer a melhor lasanha do mundo. Sério? Os olhos de Melissa brilharam. Sério? Mas vou precisar de uma ajudante muito especial. Ele se abaixou. Você topa? Topo. Mariana os observou na cozinha. Júlio tinha arregaçado as mangas da camisa social, ensinando Melissa a misturar o molho. A menina ria quando espirrava tomate na camisa dele. Ele fingia estar bravo, depois ria junto. Era uma cena tão doméstica, tão natural, que assustou Mariana. Como se aquilo sempre tivesse sido assim. Como se Júlio sempre tivesse feito parte daquele espaço apertado, daquele pedaço imperfeito de vida delas. Durante o jantar, Melissa contou sobre a escola. A professora pediu para desenhar a família. Desenhei eu, a mamãe e você, tio Júlio. Mariana quase engasgou com a água. É mesmo? Júlio manteve a voz casual, mas Mariana viu sua mão apertar o garfo. Posso ver? Melissa correu buscar. Era um desenho típico de criança. 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. Ficou lindo, disse Júlio, e havia algo denso em sua voz. Depois que Melissa dormiu, eles sentaram no sofá desgastado. A TV velha mostrava um filme mudo. Nenhum dos dois prestava atenção. Ela me desenhou na família dela, disse Júlio baixinho. Crianças se apegam rápido. Mariana puxou uma almofada contra o peito. Não significa. Eu sei o que significa, ele a interrompeu. Significa que estou virando importante para ela. E isso deveria me assustar, mas
Ele olhou para Mariana. Não assusta. É a coisa mais certa que senti em anos. Júlio, Mariana não sabia o que dizer. Posso te contar uma coisa? Ele se virou no sofá de frente para ela. Depois que Sofia morreu, eu prometi que nunca mais me aproximaria de crianças. Era doloroso demais. Lembrava demais. Ele esfregou o rosto. Evitei casamentos de amigos com filhos. Mudava de calçada quando via parquinhos. Construí uma vida inteira evitando tudo que pudesse me lembrar dela. E agora? Agora estou numa cozinha minúscula fazendo lasanha com uma menina de 6 anos. E é a primeira vez em 20 anos que me sinto... Ele buscou a palavra. Vivo. Mariana sentiu o peito apertar. Você sabe que isso é complicado, né? Você é meu chefe. Existe diferença de poder, expectativas, eu sei. Júlio acenou. Acredita que sei. Acordo todo dia me lembrando de todas as razões pelas quais isso é errado. Então, por que continua vindo? Ele a encarou. Porque as razões pelas quais é certo são mais fortes. O silêncio que caiu era carregado. Mariana podia ouvir o próprio coração batendo. Eu não sei o que estamos fazendo, admitiu ela. Nem eu. Júlio deu um sorriso torto. Mas pela primeira vez na vida, não ter controle total não me apavora. A mão dele estava perto da dela no sofá. Mariana olhou para aqueles dedos. Imaginou entrelaçá-los nos seus. Mas tinha medo. Medo de que isso fosse temporário. Medo de que quando Melissa ficasse bem, Júlio percebesse que não precisava mais estar ali. Como se lesse seus pensamentos, ele disse: Não estou aqui só pela Melissa. Não? Não. Ele finalmente tocou a mão dela. Leve, hesitante. Estou aqui por você também. Pela mulher que trabalha 2 empregos e ainda encontra energia para fazer jantares divertidos. Pela mãe que transforma remédios em vitaminas mágicas para a filha não ter medo. Sua voz baixou. Pela pessoa mais forte que já conheci. Mariana sentiu lágrimas queimarem. Não sou forte. Estou apavorada o tempo todo. Coragem não é ausência de medo. Júlio apertou sua mão. É fazer o que precisa ser feito, mesmo morrendo de medo. E você faz isso todo santo dia. Júlio... Ela virou a palma entrelaçando os dedos. Tenho medo de me acostumar com isso. Com você aqui. E depois... Depois o quê? Depois você ir embora. Ele puxou-a gentilmente até ela estar encostada em seu ombro. Não vou a lugar nenhum. Beijou o topo da cabeça dela. Prometo. Ficaram assim em silêncio assistindo ao filme mudo. O apartamento era pequeno. As paredes finas deixavam ouvir os vizinhos. A geladeira velha roncava. Mas naquele momento, para Mariana, era perfeito. Na sexta-feira, Dr. Mendes ligou. Temos data, disse ele. Quarta-feira da semana que vem. 7 da manhã. Mariana desligou o telefone com mãos trêmulas. 6 dias, faltavam 6 dias. Ligou para Júlio. Marcaram a cirurgia. Silêncio do outro lado. Depois estou indo aí. Ele chegou em 15 minutos. Mariana estava sentada no sofá, abraçada aos joelhos. Melissa desenhava no quarto, alheia. Ei! Júlio sentou ao lado. Fala comigo. Estou com medo. As palavras saíram num sussurro. Muito medo. Eu também. A honestidade dele a surpreendeu. E se der errado? E se ela não... Mariana não conseguiu terminar. Não vai dar errado. Júlio a puxou para um abraço. Dr. Mendes é o melhor. A equipe é excelente. E Melissa é lutadora. Igual a mãe. Mariana se permitiu chorar contra o peito dele. Chorar todo o medo acumulado. Toda a pressão das últimas semanas. Todos os anos de cansaço e solidão. Não vou deixar vocês sozinhas, murmurou Júlio em seu cabelo. Vou estar lá no hospital. Durante toda a cirurgia. Não vou a lugar nenhum. Você não precisa... Preciso, sim. Ele afastou-a o suficiente para olhar em seus olhos. Vocês duas viraram minha família também. Entende? Não é obrigação. Não é culpa. É escolha. Eu escolho estar aqui. Mariana viu verdade absoluta em seus olhos. Júlio, Ela hesitou. Era cedo demais. Rápido demais. Mas com a cirurgia chegando, com a possibilidade de perder Melissa, não havia tempo para jogar seguro. Eu acho que estou me apaixonando por você. Ele ficou imóvel. Depois, lentamente, um sorriso surgiu. Acha? Tenho certeza, ela corrigiu. E isso me apavora. Por quê? Porque tenho medo de que isso seja só o momento. A situação, que depois que passar,
Você perceba que não quer isso. Não quer a gente. Júlio segurou o rosto dela entre as mãos. Mariana Silva, olha para mim. Ela obedeceu. Eu passei 20 anos evitando sentir qualquer coisa. Construindo muros, mantendo distância de tudo que fosse real. Ele encostou a testa na dela. E então apareceu uma garçonete teimosa que desmaiou no meu hotel. E uma menininha que desenha corações com asas. E de repente todos os muros ruíram. Então o que estamos fazendo? Perguntou Mariana. Estamos construindo algo novo. Ele beijou sua testa. Algo assustador e imperfeito e real. Tio Júlio? A voz de Melissa veio do quarto. Pode vir ver meu desenho? Eles se separaram sorrindo. Vou, respondeu ele. Mas antes de levantar, segurou a mão de Mariana. Depois da cirurgia, quando Melissa estiver bem, quero te levar para jantar. Um jantar de verdade. Não como chefe e funcionária, como nós. Um encontro. Um encontro. Ele sorriu. Se você aceitar, aceito. O beijo que compartilharam foi breve, suave. Uma promessa de futuro, de depois. Quando entraram no quarto, Melissa tinha desenhado um novo coração. Esse tinha uma cruz vermelha no meio. É o meu coração depois que o doutor consertar, explicou ela. Vai ficar forte. Igual da mamãe. Mariana e Júlio trocaram olhares. 6 dias. E então saberiam se o futuro que começavam a construir teria chance de florescer. Os 6 dias passaram num borrão de preparativos e despedidas silenciosas. Mariana lavou todas as roupinhas de Melissa. Organizou a mochila do hospital 3 vezes. Não conseguia dormir. Passava as madrugadas olhando a filha respirar, memorizando cada detalhe daquele rostinho. Júlio aparecia todo dia. Trazia refeições prontas que Mariana mal tocava. Distraía Melissa com jogos e desenhos. À noite, segurava Mariana enquanto ela tentava não desmoronar. Na terça-noite, véspera da cirurgia, Melissa percebeu que algo estava diferente. Mamãe, por que você está chorando? A menina tocou o rosto de Mariana durante o banho. Não estou, amor. É só shampoo no olho. Mentira. Melissa cruzou os bracinhos molhados. Você chora toda noite. Acha que não vejo, mas vejo. Mariana desligou o chuveiro e envolveu a filha na toalha. Sentou na tampa do vaso sanitário, puxando Melissa para o colo. Amanhã você vai fazer aquela cirurgia que o médico falou, disse ela, tentando manter a voz firme. Lembra? Para consertar seu coração. Vai doer? Você vai estar dormindo. Não vai sentir nada. Melissa ficou quieta, processando. E depois vou poder correr? Brincar sem cansar? Sim, meu amor. Mariana apertou-a mais forte. Vai poder fazer tudo. Então, por que você está triste? Devia estar feliz. Como explicar para uma criança de 6 anos que cirurgias cardíacas têm riscos? Que existe uma chance, pequena, mas real, de ela não acordar? Às vezes a gente fica triste mesmo quando vai acontecer algo bom, disse Mariana. Porque temos medo. E está tudo bem ter medo. Você tem medo? Muito. Melissa abraçou o pescoço da mãe. Não fica com medo, mamãe. O doutor é bonzinho. E o tio Júlio prometeu que vai ficar com você o tempo todo. Ele me contou. Ele te contou? Sim. Disse que vai segurar sua mão enquanto você espera. Para você não ficar sozinha. Melissa afastou-se para olhar nos olhos da mãe. Você gosta dele, né? Mariana piscou surpresa. Do tio Júlio? É. Gosta igual nos filmes. Aquele jeito de olhar. E como você se sente sobre isso? Melissa deu de ombros com uma sabedoria de alguém muito mais velha. Acho bom. Você fica mais feliz quando ele está aqui. E ele é legal. Me ensinou a fazer lasanha. Só por isso? E porque ele olha para você do mesmo jeito que você olha para mim. Melissa bocejou. Como se você fosse a coisa mais importante do mundo. Mariana sentiu lágrimas novas queimarem. Como essa menina pequena percebia tanto. Eu te amo, Melissa. Mais que tudo nesse mundo. Eu sei, mamãe. Eu também te amo. Outro bocejo. Posso dormir com você hoje? Pode. Quarta-feira, 5h30 da manhã. O carro de Júlio estava esperando. Ele entrou no apartamento, ajudou a carregar a mochila. Melissa estava sonolenta, abraçada ao seu ursinho desgastado. No hospital, a equipe os recebeu com eficiência gentil. Melissa trocou de roupa, uma camisola pequena demais, ridícula com estampa de ursinhos. Sentou na maca com as perninhas balançando. Pronta para ser uma super-heroína?
Dr. Mendes apareceu já em roupa cirúrgica. Porque é isso que você vai ser. Corajosa demais. Não estou com medo, mentiu Melissa. Mas sua mão apertava a de Mariana. Sua mãe vai estar aqui quando você acordar. Promessa. O médico olhou para Mariana. Alguma pergunta antes? 1000 perguntas. Nenhuma que ela conseguisse verbalizar. Só, cuida bem dela. Sempre. A enfermeira apareceu com a pré-anestesia. Vai sentir sono, tá bom, princesa? Melissa assentiu. A injeção entrou suave. Em minutos, seus olhinhos começaram a pesar. Mamãe? A voz dela estava pastosa. Quando eu acordar, a gente come lasanha? Come sim, amor. A melhor lasanha do mundo. Promete? Prometo. E o tio Júlio vai estar lá? Mariana olhou para Júlio, que estava encostado na parede, tentando manter a compostura. Vai, respondeu ele, aproximando-se. Vou estar lá, você, sua mãe e eu, comemorando. Melissa sorriu sonolenta. Família. Foram as últimas palavras antes de ela fechar os olhos completamente. A enfermeira começou a empurrar a maca. Mariana segurou a mãozinha de Melissa até o último segundo, até os dedos escorregarem. As portas do centro cirúrgico se fecharam com um clique final. E... Mariana desabou. Júlio a segurou antes que caísse. Levou-a até a sala de espera, sentou-a numa cadeira. Dona Célia estava lá, tendo vindo de ônibus antes do amanhecer. Vai dar tudo certo, menina. A vizinha apertou sua mão. Aquela menina é forte, lutadora. As horas se arrastaram. 7h15, cirurgia começou. Troyatrin, enfermeira, saiu. Está tudo correndo bem. Já abriram o tórax. 9h45, nenhuma notícia. Mariana não conseguia ficar sentada. Andava pela sala, contava os quadros na parede, lia os mesmos cartazes de saúde pública 15 vezes. Júlio a seguia silenciosamente. Oferecia água que ela não bebia. Tentava conversa que ela não respondia. 10h30. Dr. Mendes apareceu rapidamente. Ainda estava operando. Encontramos uma complicação. Nada crítico ainda, mas vai demorar mais. Complicação. A palavra ecoava. 11h15. Júlio saiu por 5 minutos, voltou com café. Mariana tomou um gole, queimou a língua, nem sentiu. 12h. Nada. 12h40. Nada. 13h10. A porta do centro cirúrgico se abriu. Dr. Mendes saiu andando rápido. Muito rápido. Sua expressão estava fechada. Mariana sentiu o mundo parar. Ela não conseguiu terminar a frase. Teve uma arritmia durante o procedimento. O médico falava rápido, técnico. O coração parou por alguns minutos. Conseguimos reverter, mas parou? Mariana sentiu as pernas cederem. Júlio a segurou. Ela está estável agora. Conseguimos completar a correção. Mas os próximos minutos são críticos. Dr. Mendes tocou o ombro dela. Estou voltando lá. Só vim avisar. Ela está lutando, Mariana. Sua filha está lutando muito. Ele voltou correndo. Mariana ficou congelada. O coração parou. Melissa tinha morrido por alguns minutos. Sua filha tinha morrido. Respira. Júlio a virou para ele. Olha para mim, respira. Não consigo, não consigo. Consegue sim. Olha para mim. 1, 2, 3. Ele respirava exageradamente, fazendo ela copiar. Ela está viva, ouviu? Está viva e lutando. E se... Não. Júlio segurou o rosto dela com firmeza. Não vai pensar assim. Dr. Mendes é o melhor. Ela está em boas mãos. Mas até Júlio parecia abalado. Suas mãos tremiam ligeiramente. Mais 30 minutos de silêncio torturante. Dona Célia rezava baixinho num canto. Júlio segurava Mariana, que não chorava mais. Estava além das lágrimas, num lugar vazio e assustador. 14h05. A porta se abriu novamente. Dessa vez, Dr. Mendes estava diferente. Cansado. Mas seus olhos... Ela está estável. As palavras saíram antes de qualquer explicação. A cirurgia foi bem sucedida. Ela está indo para a UTI agora. Mariana ouviu as palavras, mas não processava. Ela está viva? Muito viva. Dr. Mendes sorriu, e com um coração consertado. A arritmia foi controlada. Ela respondeu bem. Fez uma pausa. Sua filha é uma guerreira, Mariana. Foi quando Mariana finalmente desabou de vez. Não de medo dessa vez, mas de alívio tão intenso que doía fisicamente. Júlio a segurou enquanto ela chorava, soluçava, ria e chorava de novo. Quando posso vê-la? Conseguiu perguntar. Ela ainda está sob efeito da anestesia.
Daqui umas 2 horas. Dr. Mendes tirou a touca cirúrgica. Mas posso adiantar, ela vai acordar. E vai ficar bem. 2 horas e 15 minutos depois, uma enfermeira veio buscá-los. Pode ver ela agora. Mas só um visitante por vez. E só 5 minutos. Mariana entrou na UTI pediátrica com pernas bambas. Melissa estava tão pequena naquela cama, tubos e fios conectados ao corpinho, o rosto pálido, os lábios sem cor. Mas o monitor ao lado mostrava batimentos cardíacos regulares, fortes, ritmados. Oi, meu amor. Mariana tocou a mãozinha fria. Mamãe está aqui. Você foi tão corajosa, tão corajosa. Melissa não respondeu. Continuava dormindo profundamente. O doutor disse que você vai acordar logo. E quando acordar, a gente vai comer aquela lasanha. E você vai poder correr e brincar. E ser criança do jeito que sempre mereceu. As lágrimas caíam livremente. Te amo tanto, Melissa, tanto. Os 5 minutos passaram rápido demais. Lá fora, Júlio esperava ansioso. Como ela está? Dormindo. Mas o coração... Mariana tocou o próprio peito. Está batendo, forte. Júlio a puxou para um abraço apertado. Ela conseguiu. Conseguiu. Ficaram ali, abraçados no corredor frio do hospital, enquanto outras famílias passavam com suas próprias crises e vitórias. Obrigada, sussurrou Mariana. Por tudo. Por estar aqui. Por não me deixar sozinha. Não precisa agradecer. Júlio beijou o topo da cabeça dela. É onde eu quero estar. Às 18 horas, Melissa começou a despertar. Mariana estava ao lado, quando ela abriu os olhos lentamente. Mamãe, estou aqui, amor. Bem aqui. Já acabou? Acabou. Você foi incrível. Meu coração. Tá consertado? Tá consertadinho. Um sorriso fraco apareceu. Então, posso comer lasanha agora? Mariana riu através das lágrimas. Logo, logo. Primeiro você precisa descansar. O tio Júlio está aí? Está. Quer que eu chame ele? Melissa acenou. Estava exausta, mas seus olhos brilhavam. Júlio entrou, visivelmente emocionado ao ver Melissa acordada. E aí, super-heroína? Como se sente? Cansada. Melissa tentou sorrir, mas feliz. Seu coração está perfeito agora. Júlio aproximou-se da cama, forte como o da sua mãe. Você prometeu... A vozinha dela estava fraquinha. Família, lasanha, e vou cumprir. Assim que você sair daqui, fazemos a maior lasanha do mundo. Ele segurou a mãozinha dela. Promessa. Melissa adormeceu de novo, mas dessa vez era sono tranquilo. Sono de cura. Mariana e Júlio ficaram mais um tempo observando ela dormir. O monitor tocava sua canção constante. Bip, 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 um coração funcionando. Uma vida salva. Uma família começando a se formar. Melissa ficou 7 dias na UTI pediátrica. Cada dia ela acordava mais forte, mais ela mesma. No 3º dia pediu lápis de cor. No 5º reclamou da comida do hospital. No 7º, Dr. Mendes autorizou a transferência para o 4º. Ela está se recuperando extraordinariamente bem, disse ele a Mariana. Mais 2 semanas de observação e pode ir para casa. Júlio praticamente morava no hospital. Dormia na poltrona desconfortável do quarto. Trazia comida decente, lia histórias para Melissa até ela adormecer. Os enfermeiros já o conheciam pelo nome. Uma vez, alguém o confundiu com o pai de Melissa. Ele não corrigiu. Na 2ª semana, numa quinta à noite, Melissa estava finalmente dormindo tranquila. Mariana e Júlio saíram para caminhar pelos jardins do hospital. A primeira vez que ela saía do quarto em dias. O ar noturno estava fresco. Luzes suaves iluminavam os caminhos de pedra. Havia um banco sob uma árvore grande. Senta um pouco, disse Júlio. Você precisa descansar também. Mariana obedeceu, sentindo o peso da exaustão. Parece que vivemos 1 ano nessas 2 semanas. Parece. Ele sentou ao lado, pegando a mão dela. Mas ela está bem agora. Realmente bem. Graças a você. Mariana virou-se para ele. Se você não tivesse... Não. Júlio a interrompeu gentilmente. Foi sua força. Sua luta, eu só tive o privilégio de estar ao lado. Um silêncio confortável caiu entre eles. Barulho distante de sirenes. Brisa leve balançando as folhas. Mariana, começou Júlio, sua voz diferente agora, nervosa. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Ele se levantou, depois se ajoelhou ali mesmo no jardim do hospital, sob a árvore iluminada por postes amarelos.
O coração de Mariana parou. O que você... Deixa eu falar antes que eu perca a coragem. Júlio tirou uma pequena caixinha do bolso. Eu planejei isso diferente. Ia ser num restaurante chique, com flores, música. Mas percebi que não é assim que a gente funciona. A gente é real. É imperfeito. É aqui num banco de hospital depois de quase perder tudo. Ele abriu a caixinha. Um anel simples, delicado, com uma pequena pedra que brilhava sob a luz. Mariana Silva, eu passei 20 anos da minha vida tentando controlar tudo. Tentando nunca mais sentir dor. Sua voz tremia. E então você apareceu, teimosa, forte, assustadora. E eu fiquei apavorado. Porque você me fazia sentir tudo. Medo, esperança, alegria, vulnerabilidade. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Mariana. E então conheci Melissa. E ela me mostrou que eu podia me permitir amar de novo. Que eu podia deixar entrar o risco de perder, porque o risco de nunca ter era muito pior. Ele segurou a mão livre dela. Vocês duas me salvaram. Me trouxeram de volta à vida. Júlio, eu sei que é rápido. Sei que é maluco. Mas quase perder Melissa me ensinou que não existe tempo garantido. Existe só agora. Que agora, neste momento, eu quero passar o resto da minha vida com vocês duas. Ele a encarou. Casa comigo? Deixa eu ser seu parceiro de verdade. Deixa eu ser pai da Melissa. Deixa eu acordar todo dia na sua cama apertada, comendo torrada queimada e me sentindo o homem mais sortudo do mundo. Mariana não conseguia falar. Só chorava e ria ao mesmo tempo. Essa é uma resposta? Júlio tentou sorrir, mas estava chorando também. Sim, finalmente ela conseguiu falar. Sim, sim, sim. Ele deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Depois puxou-a para um beijo, profundo, desesperado, cheio de promessas e recomeços. Quando se separaram, ambos estavam rindo. Melissa vai surtar, disse Mariana. Eu sei. Júlio a puxou para outro abraço. Pedi autorização para ela antes. O quê? Ontem, quando você tinha descido para comer, perguntei se ela me aceitava na família oficialmente. Ele sorriu. Sabe o que ela disse? O quê? Finalmente, tio Júlio. A mamãe demora para entender as coisas. Mariana riu alto, o som ecoando pelo jardim vazio. Voltaram para o quarto de mãos dadas. Melissa continuava dormindo. O rosto finalmente com cor saudável. O monitor mostrava batimentos fortes, regulares. Ela vai poder ter infância normal agora, sussurrou Mariana. Correr. Brincar. Ser criança, Júlio completou. Do jeito que sempre mereceu. 2 anos depois, o apartamento novo em Botafogo tinha 3 quartos, varanda com vista para a Bahia e espaço suficiente para Melissa espalhar desenhos por toda parte. Mariana terminava de se arrumar para o jantar quando Melissa entrou correndo no quarto. Mamãe, olha! A menina, agora com 8 anos, rodou para mostrar o vestido novo. O papai disse que estou linda. Papai. A palavra ainda aquecia o coração de Mariana toda vez. Está lindíssima, meu amor. Ela ajeitou o lacinho no cabelo da filha. Mas por que tanta empolgação? É só um jantar. Não é só um jantar. Melissa repreendeu. É o aniversário de 2 anos de casamento de vocês. Na verdade, faltavam 3 dias. Mas Júlio havia insistido em comemorar antes porque tinha uma surpresa. Ele apareceu na porta do quarto, impecável de terno. Minhas 2 meninas prontas? Prontíssimas. Melissa pulou. Papai, conta pra mamãe a surpresa. Melissa? Júlio fingiu estar bravo. Você prometeu guardar segredo. Mas ela precisa saber que nada. Ele pegou a filha no colo, fazendo cócegas. Segredos são segredos. Melissa ria, se debatendo. Ver os dois assim, tão naturais, tão pai e filha, ainda emocionava Mariana. O restaurante era o Oro, o mesmo onde Júlio a levara naquela primeira vez. Mas agora era diferente. Agora ela não era a funcionária deslocada. Era a esposa do homem que amava, a mãe da menina mais incrível do mundo. Durante o jantar, Melissa não parava de falar. Sobre a escola, as amigas, a aula de balé que começara recentemente. O médico disse que posso fazer qualquer coisa agora. Meu coração é super forte. É mesmo. Júlio bagunçou seus cabelos. Forte igual ao da sua mãe. Quando terminaram a sobremesa, Júlio limpou a garganta. Então, sobre essa surpresa. Mariana estreitou os olhos. Estou com medo. Não precisa. Ele tirou um envelope do bolso do paletó. Abra. Dentro havia 3 passagens aéreas. Mariana leu o destino, Paris.
O quê? Ela arregalou os olhos. Alzinho, 2 semanas. Você, eu e Melissa. Júlio sorriu. Sempre quis conhecer Paris e achei que estava na hora de fazer aquela viagem dos sonhos. Papai, vamos ver a Torre Eiffel? Melissa pulava na cadeira. Vamos, ele confirmou. E comer croissant no café da manhã. E andar de barco no Rio Sena. Mariana olhava incrédula para as passagens. Júlio, isso é celebração. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. De tudo que superamos, de tudo que construímos. E tem mais. Melissa não aguentava guardar. Conta logo, papai. Júlio riu. Está bem. Ele voltou os olhos para Mariana, ficando sério. Mandei renovar sua matrícula na faculdade. Pedagogia, 3º período. Você começa em agosto. Mariana sentiu lágrimas subirem. A faculdade. O sonho que abandonara há anos quando Melissa nasceu. Como você? Conversei com a universidade. Transferiram seus créditos. Você só precisa completar os últimos períodos. Ele apertou sua mão. Sei que sempre quis ser professora. E Melissa precisa ver a mãe realizando sonhos também. Eu quero ser igual a você quando crescer, mamãe, disse Melissa. Professora forte e incrível. Mariana não conseguiu segurar mais. Chorou ali mesmo no meio do restaurante, enquanto Júlio a abraçava e Melissa limpava suas lágrimas com o guardanapo. Obrigada, sussurrou ela, por tudo. Por acreditar em mim. Sempre, respondeu Júlio. Sempre vou acreditar. Mais tarde naquela noite, depois de colocar Melissa para dormir, a menina exausta de tanta emoção, Mariana e Júlio ficaram na varanda do apartamento. A cidade brilhava embaixo. Luzes infinitas. Possibilidades infinitas. Lembra quando nos conhecemos? Mariana apoiou a cabeça no ombro dele. Quando você quase me demitiu. Como esquecer? Júlio riu. Eu era um idiota arrogante. Era. Ela concordou, provocando. Mas um idiota que mudou. Você me mudou. Ele a puxou para mais perto. Você e aquela menininha teimosa que me adotou como pai. Ela te ama tanto. E eu amo ela. E você? Júlio virou o rosto dela para ele. Mais que qualquer coisa nesse mundo. O beijo foi lento, suave, cheio de história compartilhada e futuro pela frente. Quando se separaram, Mariana tocou a barriga levemente arredondada que escondia sob o vestido. Júlio? Tem outra surpresa que eu preciso te contar. Ele se afastou para olhá-la melhor. Que surpresa? Ela pegou a mão dele, colocando sobre sua barriga. Melissa vai ter um irmãozinho. Ou irmãzinha. Júlio congelou, processando. Depois seus olhos se arregalaram. Você está... Nós estamos grávida. De 8 semanas. Ele a puxou para um abraço tão apertado que tirou seu fôlego. Quando se afastou, estava chorando. Obrigado, disse ele, voz embargada. Obrigado por me dar essa família. Por me deixar fazer parte disso. Obrigado você, Mariana respondeu. Por nos salvar. Por nos escolher. Sempre vou escolher vocês. Júlio beijou sua testa, depois sua barriga. Vocês 3 agora. Ficaram ali, abraçados na varanda, enquanto a cidade seguia seu ritmo embaixo. 2 anos atrás, Mariana era uma camareira prestes a ser demitida. Uma mãe solteira lutando sozinha contra o mundo. Hoje era a esposa. Era estudante universitária. Era mãe de uma menina saudável e feliz. E logo seria mãe de novo. E tudo começara com um atraso, com um desmaio, com um homem rígido que aprendeu a sentir novamente. Às vezes, pensou Mariana, os piores momentos da vida são apenas o prólogo dos melhores. Às vezes, quase perder tudo é necessário para encontrar o que realmente importa. E olhando para Júlio, sentindo a vida crescendo dentro dela, sabendo que Melissa dormia tranquila no quarto ao lado, com um coração forte e saudável, Mariana soube que tinha encontrado exatamente isso, tudo o que realmente importava. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.